Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal Código da Vida. Eu sou o professor José Souza e hoje vamos aprender sobre a dengue. Antes de iniciarmos a aula, já vou te pedir que se você ainda não é inscrito no canal, que você se inscreva, ative o sininho para receber notificações e também não se esquece de curtir. Assim você vai estar ajudando a divulgar aí o nosso vídeo aqui do nosso canal, beleza? Então, após a vinheta, vamos dar início à nossa aula. Então vamos dar início à nossa aula aqui sobre a dengue. E de antemão, pessoal, já vou falando para vocês que a dengue ela é uma doença febril aguda. E essa doença, pessoal, ela pode ter um curso benigno ou ela pode se agravar, levando o paciente ao óbito, dependendo da forma como ela venha se apresentar. E ela pode se apresentar de três formas, que é a forma clássica da dengue, que a gente chama de dengue clássica, a forma de febre hemorrágica, que a gente chama de febre hemorrágica da dengue, ou ainda na forma de choque da dengue, beleza? Então são essas três formas que ela pode estar se apresentando e ela tem como agente etiológico, ou seja, aquele que vai estar causando a doença, a gente vai ter um vírus, que esse vírus é um vírus de RNA senso positivo, ou seja, esse RNA que está dentro daquele capsídeo viral, ele já é o próprio RNA mensageiro, pronto ali para fazer a proteína. Esse vírus, ele é um arbovírus do gênero Flavivírus, isso é bem interessante vocês gravar, pessoal. Então, é que o agente etiológico da dengue vai ser um vírus do gênero Flavivírus e ele pertence à família Flaviviridae. Então, aqui, família Flaviviridae. Eles são conhecidos 4 sorotipos da dengue, que eles são descritos como DENV1, DENV2, DENV3 e DENV4, beleza? Ambas essas 4 cepas, elas estão presentes no Brasil, então a gente consegue identificar essas 4 cepas aqui. O vetor da dengue, pessoal, é um mosquito. Lembrando que se ele é um mosquito, então ele é um artrópode. Isso é bem interessante vocês lembrarem disso, do gênero Aedes. E daí nós temos 2 tipos de mosquito que ele pode estar sendo um transmissor desse vírus da dengue. Um deles é bem conhecido, né, que é o mosquito Aedes aegypti, e o outro é o mosquito Aedes albopictus, beleza? Sendo que aqui no Brasil, o que a gente tem predominância como vetor da dengue, a gente vai ter o Aedes aegypti. Aqui a gente ainda não tem registros do Aedes albopictus, ele sendo o vetor aí da dengue aqui no Brasil. Ele é um vetor da dengue principalmente ali na África. Na África a gente tem bastante casos de dengue sendo transmitida por conta desse mosquito, beleza? E agora que a gente já sabe qual é o agente etiológico da dengue, que é o vírus da dengue, e a gente já sabe também que o vetor, ou seja, aquele que é capaz de transmitir essa doença é um mosquito do gênero Aedes, mais especificamente aqui no Brasil, quando a gente fala de dengue, a gente já se refere automaticamente ao mosquito Aedes aegypti. Então, é importante a gente saber também como que ocorre a transmissão então dessa dengue. A transmissão, ela vai acontecer quando um mosquito do gênero Aedes, mais especificadamente o mosquito fêmea desse gênero, ele pica uma pessoa infectada. Essa pessoa infectada, pessoal, ela vai ter um período que a gente chama de período de viremia, e se esse mosquito fêmea ele picar essa pessoa durante esse período de viremia, que é o período em que essa pessoa está transmitindo esse vírus pela corrente sanguínea, né, que ela tem uma grande quantidade desse vírus na corrente sanguínea, ela pode então transmitir para esse mosquito. Então, quando esse mosquito ele vai fazer o repasto sanguíneo, ou seja, quando ele pica a pessoa e quando ele faz esse repasto, o que acontece? Esse sangue infectado acaba que infecta esse mosquito que antes estava sadio, e a partir daí, no momento em que ele pica uma outra pessoa, né, ele pode estar então transmitindo esse vírus da dengue. É claro que esse vírus, ele dentro do mosquito, ele também vai passar por um período de incubação, onde ele vai estar sofrendo ali todo um processo de amadurecimento para ele poder ser transmitido aí para as pessoas. Então, basicamente, esse é o ciclo da dengue, é bem simples.
vai acontecer através da picada do mosquito fêmea Aedes aegypti, ok? Então, só para nossa aula ela ficar mais dinâmica, a gente já vai responder aqui umas questõezinhas para ver se vocês ficaram atentos aí nessa primeira parte da nossa aula. Então, a questão de número 1, ela fala o seguinte: sobre a dengue, assinale a alternativa o quê? Incorreta. Pessoal, já falei isso para vocês em outras aulas e eu vou estar repetindo aqui mais uma vez. Sempre que a alternativa ela pedir para você marcar incorreta, já grifa aqui a palavra, ó, deixa aqui, fazer aqui até, deixar 2 olhinhos aqui, ó, porque a gente sempre acaba esquecendo no final, quando a gente está lendo, né, ler rapidamente, a gente pode até esquecer. Então vamos marcar aqui que a gente está procurando a alternativa o quê? Errada. Então vamos procurar aqui entre essas 5 opções qual que é a alternativa errada. E na acertativa A, ele fala o seguinte: a dengue é uma doença infecciosa febril aguda causada por um arbovírus. E isso daqui tá o quê? Isso aqui tá correto. Isso aqui está correto, de fato a dengue ela é uma doença febril aguda e ela de fato ela é transmitida aí por um arbovírus, ok? A letra B. A letra B fala o seguinte: a dengue ela é uma doença transmitida pelos mosquitos Aedes aegypti e Aedes albopictus. Essa alternativa ela também está correta, é aquilo que a gente falou, são os 2 mosquitos que transmitem, são vetores dessa doença. Lembrando que aqui no Brasil a gente tem uma predominância do Aedes aegypti, né, que faz a transmissão, e na África a gente tem ali o Aedes albopictus fazendo a transmissão. A gente encontra também esse mosquito Aedes albopictus aqui no Brasil, porém a gente não tem dados de que ele faça essa transmissão desse vírus aqui no nosso país. Na letra C ele fala o seguinte: existem 4 tipos diferentes de vírus da dengue, que é o DEN1, DEN2, DEN3 e o DEN4. Aqui também está correto, exatamente daí que a gente falou no início da aula. A letra dele fala o seguinte: no Brasil não existe a circulação simultânea de vários sorotipos virais da dengue. Aqui a gente tem o gabarito da nossa questão. Eu falei no início da aula para vocês, e aqui no Brasil a gente encontra sim os 4 tipos aí de sorotipos virais da dengue. Então aqui a gente tem o gabarito da nossa questão, então é a letra D de dado. Vamos só ver o que tem aqui na letra E para a gente ficar safos aí em tudo sobre dengue. A dengue ela pode se manifestar de diferentes formas, sendo classificadas em dengue clássica, febre da dengue e síndrome do choque da dengue. Também está corretíssimo aqui, então, a letra E. Vamos ver aqui, então, a questão de número 2. E na questão de número 2 ele fala o seguinte: com relação aos agentes etiológicos e também aos vetores da dengue, da chikungunya, da zika e da febre amarela, assinale a alternativa o quê? Correta. Então aqui a gente está procurando a alternativa correta. Vamos ver aqui o que diz aqui essas alternativas. Na letra A ele fala o seguinte: os vírus são os agentes etiológicos dessas doenças e todas elas podem ser transmitidas pelo mesmo vetor. Insetos pertencentes ao gênero Aedes. Aqui está correto. Então, a letra A está totalmente correta. Tanto a dengue, quanto a chikungunya, quanto a zika e a febre amarela, ambas são transmitidas pelo mosquito do gênero Aedes, mais especificamente do mosquito Aedes aegypti, que pode estar fazendo a transmissão urbana de todas essas doenças. A letra, agora vamos ver aqui o que tem de errado aqui nas outras alternativas, beleza? Na letra B ele fala o seguinte: os agentes etiológicos da dengue e da febre amarela são vírus. Até aqui tá tudo ok. De fato são vírus. O da chikungunya e o da zika são bactérias. Não, né, pessoal? Falei isso para vocês já aqui na alternativa anterior, eu até falei para vocês. Tanto da dengue, quanto da zika, da chikungunya e da febre amarela, todos eles vão ser transmitidos por vírus. E esse vírus tem como vetor, principalmente na área urbana, o mosquito do gênero Aedes. Na letra C ele fala o seguinte: os vírus são agentes etiológicos dessas doenças, mas somente a febre amarela não pode ser transmitida pelo mesmo vetor. Aqui também está errado, como eu falei para vocês, todas essas doenças são transmitidas sim pelo mosquito do gênero Aedes.
Na letra D fala o seguinte, pessoal. Os agentes etiológicos da dengue e da febre amarela e zika são os vírus. E os da chikungunya é uma bactéria. Então, aqui, mais uma vez, a parte errada e essa parte que ele fala que é uma bactéria. Na letra E fala o seguinte. Os agentes etiológicos da dengue, da chikungunya e da zika são vírus, enquanto o da febre amarela é um protozoário. É errado, né? Lembra que no início da aula eu falei para vocês, vamos prestar atenção, porque isso cai em prova, aqui como eu acabei de mostrar para vocês essa questão. A dengue, ela é uma doença que tem como agente etiológico um vírus. Esse vírus ele vai ter como vetor, né, o que vai estar transmitindo essa doença, um mosquito do gênero Aedes. E é importante vocês lembrarem, pessoal, que se a gente está falando que é um mosquito, vai ser um arbovírus, e esse arbovírus, né, a gente classifica como arbovírus porque vai ser transmitido por um mosquito. E a gente tem que lembrar que esse mosquito ele é um artrópode, porque eu também já vi questões em prova que cobram a classificação desse mosquito, se é um artrópode, se é um aracnídeo ou outra coisa do tipo. Então fique atentos nisso daí. Aqui, inclusive, a questão que eu acabei de falar para vocês está aqui. Eu tinha colocado aqui, eu tinha até esquecido que eu tinha colocado na aula para vocês hoje. Então, aqui na questão de número 3, olha só o que ele fala. As arboviroses são doenças causadas pelos chamados arbovírus, onde estão inclusos o vírus da dengue, da zika, da febre de chikungunya e também da febre amarela. A classificação arbovírus engloba todos aqueles que são transmitidos por quem? Aí ele fala aqui, artrópodes, crustáceos, anelídeos ou equinodermos. Aqui, como eu acabei de falar para vocês, essa doença ela vai ser transmitida assim por um mosquito, e se é transmitida por um mosquito, esse mosquito ele é classificado como artrópode. Então aqui, gabarito da nossa questão de número 3, letra A. Ok, pessoal. Agora vamos ver aqui um pouco sobre o período de incubação. Quando a gente fala de período de incubação, pessoal, é aquele período em que essa doença ela vai estar instalada no corpo daquele organismo, porém ela ainda não vai estar manifestando ali aqueles sintomas iniciais dessa doença. E o período de incubação da dengue, ele varia de 3 até 15 dias, sendo que em média essa incubação ela varia, ela fica ali em torno de 5 a 6 dias. O período de transmissibilidade, ele vai ocorrer de duas formas, intrínseca, e sempre que a gente falar da forma intrínseca, a gente vai estar falando do período que ocorre ali dentro do homem, né? E quando a gente falar da forma extrínseca, a gente vai falar do período ali que vai acontecer dentro do vetor, ou seja, no mosquito. E o período de transmissibilidade intrínseco, ele vai acontecer um dia antes do aparecimento da febre, e ele vai durar até o 6º dia dessa doença. Já a forma extrínseca, a transmissibilidade, ela vai acontecer depois de 8 até 12 dias de incubação. A partir desse momento, ele vai ser capaz de transmitir a doença e assim permanecer até o final de sua vida, que vai durar ali de cerca de 6 até 8 semanas desse mosquito. Com relação às manifestações clínicas dessa doença, a infecção pela dengue ela vai causar uma doença cujo espectro ele vai incluir desde formas oligossintomáticas ou até mesmo formas assintomáticas. E ele também pode variar com quadros de hemorragia e também choques, podendo evoluir para o óbito, como eu falei para vocês no início da aula. E de acordo com as manifestações clínicas, nós podemos classificar a dengue como dengue clássica, febre hemorrágica da dengue ou síndrome do choque hemorrágico. E daí, quando a gente classifica ela como dengue clássica, as manifestações clínicas que a gente vai ver é febre alta. Essa febre alta ela pode variar em torno de 39 até 40 graus Celsius. O início dessa febre é abrupto, ou seja, ele aparece repentinamente e ele vai ser seguido, pessoal, até deixei aqui destacado para vocês, essa dengue clássica ela vai ser seguida de uma febre alta até 40 graus Celsius e essa febre ela vai ser precedida por cefaleia, que é a dor de cabeça, mialgia, prostração, artralgia, anorexia, astenia, dor retroorbital, que é a dor atrás dos nossos olhos, náuseas, vômitos, exantemas, pruridos cutâneos e a gente ainda pode encontrar, pessoal, hepatomegalia dolorosa.
essa hepatomegalia nada mais é do que um crescimento aí do fígado. Quando a gente fala de febre hemorrágica da dengue, na febre hemorrágica da dengue a gente vai ter os sintomas bem semelhantes ao da dengue clássica, porém a gente vai ter aí alguns sinais que a gente considera como sinais de alarme. E daí, pessoal, a gente vai ter um agravamento do quadro, geralmente entre o terceiro e o quarto dia de evolução dessa doença, com aparecimento de manifestações hemorrágicas e colapso circulatório. E as principais manifestações clínicas que a gente vai encontrar na febre hemorrágica da dengue vai ser as petequias, equimoses, epistaxis, gengivorragia, hemorragia em diversos órgãos, tanto nos órgãos gastrointestinal e também hemorragias intracranianas e hemorragias espontâneas que podem surgir aí por locais de punções venosas. Vale ressaltar, pessoal, que devido a essas hemorragias ou devido a esse extravasamento do plasma sanguíneo, a gente pode ter uma evolução dessa febre hemorrágica da dengue para uma síndrome do choque da dengue. E se esse choque ele não for tratado rapidamente, né, da forma adequada, esse paciente ele pode evoluir para um óbito. E daí nos casos graves, geralmente o que a gente vai observar é que ele vai acontecer entre terceiro e sétimo dia da doença. Geralmente ele é precedido por uma dor abdominal muito forte. Então, a dor abdominal forte ele já é um alarme aí da dengue, que ela pode estar evoluindo para um quadro mais grave e que pode levar esse indivíduo ao óbito. E o que a gente pode observar aí quando essa pessoa ela evolui para esse choque de dengue, a gente vai ter uma hemoconcentração, derrames cavitários, hipoalbuminemia e, como eu falei para vocês, o choque da dengue ele pode levar ao óbito de 12 até 24 horas. Ou também a recuperação rápida, caso seja feita uma terapia anti-choque apropriada. Eu coloquei aqui para vocês, pessoal, essa tabelinha só para a gente ficar atentos aos sinais de choque. A gente tem aqui como sinais de choque a pressão diferencial convergente, a gente vai ter uma pressão arterial diferencial menor do que 20 milímetros de mercúrio. A pessoa ela também vai apresentar hipotensão arterial, lembrar bastante disso, é hipotensão, extremidades frias e cianoses, pulso rápido e fino e também enchimento capilar lento, maior que 2 segundos, ok? Então esses são os principais sinais de choque. Vou até colocar aqui um asteriscozinho aqui para vocês. Copiem essa tabelazinha aí só para a gente ficar bem atentos aí nos sinais de choque da dengue. E para sabermos se esse paciente que chegou no atendimento, ele de fato é um paciente ali com caso suspeito de dengue, né? A gente faz um procedimento chamado de prova do Lasso, que nada mais é do que desenhar um quadrado de até 2 centímetros no antebraço da pessoa e aferir a pressão dessa pessoa através do esfigmometrômetro. Então, a gente faz o aferimento dessa pressão. E daí, pessoal, se dentro desse quadrado de 2,5 centímetros de tamanho e aparecer numa pessoa adulta 20 ou mais petequias, que são aquelas manchinhas vermelhas dentro desse quadrado de 2,5 centímetros, a gente considera esse paciente como positivo para dengue. E se for uma criança, se aparecer de 10 ou mais petequias dentro desse quadradinho, a gente também considera como positivo, ok? Então vamos agora resolver mais algumas questões aqui sobre dengue. E a questão de número 4 fala o seguinte: como se sabe, a infecção pelo vírus da dengue apresenta três fases clínicas, que é a fase febril, a fase crítica e uma fase de recuperação. Assinale a alternativa que apresenta os sintomas da fase febril, ou seja, aqui ele quer saber quais são os sintomas daquela fase ali que a gente considera como dengue clássica, né? Que é a fase inicial da dengue, onde a gente tem essa fase febril. E daqui ele fala na letra A, extremidades frias e hipotensão arterial. Aqui não é, que a gente viu que quando isso acontece já é na fase mais grave da doença, e não na forma inicial. Na letra B ele fala adinamia e artralgia. Aqui a gente tem o nosso gabarito da nossa questão de número 4.
Na fase febril, a gente vai ter a adinamia e a artralgia, como eu falei para vocês ali quando a gente estava falando sobre a dengue clássica. Na letra C, ele fala taquipneia e pulso fraco. Também a gente vai encontrar isso daqui na forma mais grave da doença. Na letra D, ele fala débito urinário aumentado e racho cutâneo. E na letra E, diarreia e tosse seca. Ambos a gente também viu que não vão acontecer aqui na forma febril ou na dengue clássica. E a questão de número 5 fala o seguinte, pessoal. Caso confirmado de febre hemorrágica da dengue deve apresentar os seguintes critérios, entre outros. Letra A. Prova do laço negativo? Claro que não, né, pessoal? Se a gente está procurando sintomas de febre hemorrágica, ou seja, está tendo extravasamento de sangue, como é que a prova do laço ela vai dar negativo, né? Essa prova do laço é um dos métodos que a gente utiliza para saber se essa pessoa de fato tem dengue ou não. Então, aqui a gente de cara já exclui logo a letra A. Na letra B fala o seguinte, presença de derrame pleural e ascite. Aqui a gente tem o gabarito da nossa questão. Quando a gente fala de febre hemorrágica da dengue, uma das características, por conta desse extravasamento de plasma, a gente vai ter a presença do derrame pleural e também de derrames ali captados ali na área ali também do nosso coração. Na letra C ele fala trombocitopenia maior do que 100 ml por milímetros cúbicos. Na letra D, hematócrito com queda de 20%. Aqui, pessoal, não é queda, aqui a gente vai ter o quê? Um aumento no hematócrito, por isso que está errado. Vamos responder agora a questão de número 6. E a questão de número 6 fala o seguinte, a dengue é uma doença febril aguda causada por um vírus do gênero flavivírus, que pode apresentar grande espectro clínico, desde casos leves, autolimitados, até casos graves. No Brasil, a dengue ela se caracteriza por um cenário de transmissão endêmica e epidêmico, em grande parte do país, determinado principalmente pela circulação simultânea de vários sorotipos virais e pela presença disseminada do Aedes aegypti. Sobre essa doença, marque com V para as afirmativas verdadeiras e F para as afirmativas falsas. Então vamos analisar aqui a nossa primeira afirmativa. E a primeira afirmativa fala o seguinte, a primeira manifestação é a febre. Até que a gente sabe que está correto, né? E ele fala o seguinte, a primeira manifestação é a febre e ela tem duração de 2 até 7 dias. Geralmente ela é uma febre alta, de fato, de 39 até 40 graus Celsius, de início abrupto, associada a cefaleia, adinamia, mialgia, artralgia e dor retroorbitária. Foi tudo aquilo que eu falei para vocês no início da nossa aula, né, quando a gente estava falando ali das manifestações clínicas. De fato, ela inicia de forma abrupta, uma febre muito alta, seguida aí de cefaleia, adinamia, mialgia, artralgia e também dor retroorbitária. Então, essa afirmativa está correta. Vamos colocar aqui um V. A segunda afirmativa, ele fala o seguinte, a dengue ela é transmitida pela picada da fêmea do mosquito Aedes aegypti, infectada com um vírus. A principal medida é vacinar a população contra os sorotipos virais. Infelizmente, pessoal, como a gente sabe, a dengue ela não possui vacina. Então, essa afirmativa ela está errada por conta disso. Nós não temos vacina aí contra a dengue. A gente tem algumas medidas para tentar eliminar o vetor dessa doença, mas a vacina, de fato, nós ainda não possuímos. Então, essa afirmativa, ela está falsa. Terceira afirmativa. Medicamentos à base de ácido acetil salicílico, como, por exemplo, aspirina, Melhoral ou AS, e anti-inflamatórios podem ser indicados para o controle da febre e da dor. Claro que não, né, pessoal? Sempre que vocês virem isso aqui, ó, a base de ácido acetil salicílico, já pode ter certeza, pessoal, que isso daqui está errado, isso daqui é contraindicado em casos de suspeita de dengue, tá? No caso de suspeita ou confirmação de dengue, a gente tem ali medicamentos que são sintomáticos, que vão tratar a dor, como por exemplo ali uma dipirona para tratar a febre ou mesmo a dor do corpo daquela pessoa. Então, essa terceira afirmativa aqui, ela também é falsa. Vamos ver a quarta afirmativa. Fala o seguinte,
A dengue é uma infecção causada por um vírus que apresenta 4 sorotipos diferentes. Por isso, é possível contrair a doença até 4 vezes, já que a infecção por um sorotipo não gera imunidade para os demais. Essa afirmativa aqui ela está correta. De fato, nós temos 4 sorotipos da dengue. Lembra que eu falei para vocês que é o dengue 1, 2, 3 e 4. E a imunidade, pessoal, que você tem para um não gera imunidade para os demais sorotipos. Então, você pode pegar até 4 vezes. A última afirmativa fala o seguinte: o mosquito Aedes aegypti, transmissor do vírus da dengue, também pode transmitir o vírus da zika e da chikungunya. Aqui também está correto, pessoal. Essa afirmativa também está correta. Então, aqui a gente vai ter como gabarito, vai ficar VF, F e VV. Então, esse daqui vai ser o gabarito da nossa questão. Questão de número 7. E a questão de número 7 fala o seguinte: são sinais alarmantes da dengue, exceto. Então, aqui a gente quer saber o que? Aquele que não é um sinal alarmante da dengue. E aqui ele fala: dor abdominal intensa e contínua. Aqui a gente tem um sinal alarmante de dengue que pode evoluir até para um choque. Aqui na letra B ele fala hiperêmese persistentes. Hiperêmese, pessoal, nada mais é do que vômitos, tá? Então, sempre que vocês verem essa palavra aqui, ó, até tentar colocar aqui, ó, vômito. Então, aqui são vômitos. Vômitos também são um sinal de alarme, então essa aqui não é o gabarito da nossa questão. Na letra C ele fala hipertensão postural. Olha só, pessoal, a pegadinha aqui, ó. Hipertensão. Não é hipertensão postural um sinal alarmante de dengue. O que a gente tem como um sinal alarmante de dengue é a hipotensão. Hipotensão postural, beleza? Então, aqui na questão de número 7, a gente vai ter aqui como gabarito da nossa questão, letra C de casa. Vamos só ver aqui o que tem aqui dizendo na letra D e E. Na letra D ele fala hepatomegalia dolorosa. De fato, a gente vai ter como um sinal de alarme da dengue. E também oligúria. Ambos esses daqui são sinais de alarme. Eu trouxe uma tabelinha aqui para vocês, só para vocês copiarem aí, para já ficar mais fixado na cabeça de vocês quais são os sinais de alarme aí da dengue. E a gente vai ter alguns sinais de alarme da dengue, como por exemplo, a dor abdominal intensa e contínua, vômitos persistentes. Lembrando que essa palavra vômito pode também ser trazida em prova como hiperêmese persistentes, hipotensão postural ou lipotímia, hepatomegalia dolorosa, hemorragias importantes, sonolência ou mesmo irritabilidade, principalmente em crianças, a diminuição de diurese, diminuição repentina da temperatura corpórea ou hipotermia, desconforto respiratório, aumento repentino do hematócrito, e esse aumento repentino do hematócrito ele decorre ali devido ao extravasamento ou aumento da permeabilidade vascular, que faz com que ocorra o extravasamento do plasma, e queda abrupta das plaquetas. Então, esses daqui são os sinais de alarme. Anota no caderno de vocês para vocês não esquecerem disso, porque é super importante. E na questão de número 8, ele fala o seguinte, pessoal: nos últimos 50 anos, a incidência de dengue aumentou 30 vezes, expandindo-se sobre a geografia de novos países e, na presente década, para pequenas cidades e áreas rurais. Estima-se que ocorram anualmente de 50 até 100 milhões de infecções por dengue e aproximadamente 2,5 milhões de pessoas vivam em países onde a dengue é uma endemia. E daí ele quer saber o seguinte: caracteriza-se como um sinal de alarme da dengue, mais uma vez, sinais de alarme. Por isso que eu falei para vocês, anota aquela tabelinha que eu passei para vocês ali no slide anterior, porque ela vai ser super importante para vocês responderem questões de prova. E daí ele fala o seguinte: caracteriza-se como um sinal de alarme da dengue, na letra A, vômitos eventuais. Não, né, pessoal? Não são eventuais, são persistentes. Então, aqui na letra A tá errada. Na letra B, hipotensão postural.
Aqui a gente vai ter o gabarito da nossa questão. Lembra que na questão anterior ele trocou, inclusive, essa palavra, ele colocou hipertensão postural, e aqui ele já trouxe a palavra correta, que é a I. Na letra C ele fala diminuição progressiva do hematócrito. E como eu falei para vocês, pessoal, a gente não tem uma diminuição, a gente vai ter o quê? Um aumento desse hematócrito devido ali ao extravasamento do plasma sanguíneo. E na letra D ele fala aumento da diurese. E aqui a gente não vai ter um aumento, a gente vai ter uma diminuição. E chegamos na nossa questão de número 9. Estamos quase acabando, pessoal. Aguenta mais um pouquinho aí, dá uma pausa no vídeo se vocês estiverem cansados. Aproveita, toma uma aguinha, estica as pernas aí. Fica bem relaxado para a gente continuar aí a nossa aula, beleza? Aproveita também esse momento. Se você ainda não foi inscrito no canal, já aproveita, se inscreve, curte, compartilha e também não esquece de ativar o sininho para você sempre ser notificado quando tiver conteúdo novo aqui no nosso canal, beleza? Então vamos dar continuidade aí à nossa aula. E a questão de número 9, ela fala o seguinte: de acordo com o Ministério da Saúde de 2016, são considerados sinais de alarme, mais uma vez, excluindo, ou seja, a gente quer o que não é um sinal de alarme aí da dengue. Na letra A ele fala esplenomegalia. O que é esplenomegalia, pessoal? Esplenomegalia é o aumento, vou até colocar aqui uma setazinha, é o aumento de quem? Do baço. Então, aumento do baço, ele não é considerado um sinal de alarme da dengue. Então, aqui, a gabarito da questão número 9, a gente tem aqui letra A. Vamos ver só o que tem aqui na letra A. Nas outras assertativas. Na letra B ele fala derrame pleural. Derrame pleural de fato é um sinal de alarme da dengue e ele decorre, como eu falei para vocês, devido ao aumento da permeabilidade vascular. Sangramento de mucosas, esse também é um sinal de alarme. A gente vai ter hemorragias, né? Essas hemorragias elas podem ocorrer em várias partes do corpo. E na letra D ele fala nenhuma das alternativas. Então essa daqui também está errada, que a gente sabe que outras alternativas aqui elas estão corretas. Então a assertativa correta aqui a gente vai ter letra A. Como que é feito o diagnóstico da dengue, pessoal? O diagnóstico da dengue ele pode ser feito de duas formas. Da forma específica, onde a gente vai ter exames específicos para diagnosticar a dengue, ou da forma inespecífica. Na forma específica, a gente vai ter, como por exemplo, a pesquisa de anticorpos IgM por testes sorológicos de ELISA. A gente também pode fazer a pesquisa do vírus através do isolamento viral, ou mesmo através da pesquisa do genoma. Daí a gente vai utilizar o RT-PCR. Que é o PCR em tempo real. Podemos utilizar também a pesquisa do antígeno NS1. Lembrando, pessoal, que esse antígeno NS1 ele é específico para dengue, então se for diagnosticado esse antígeno na pessoa, a gente já sabe que aquele caso é um caso confirmado de dengue, por conta da presença desse antígeno. Ou ainda podemos fazer estudos anatomopatológicos, seguido de pesquisa de antígenos virais por imunohistoquímica. Então, esses são os exames que são realizados para o diagnóstico específico da dengue. Também temos alguns exames que a gente consegue fazer o diagnóstico da dengue, só que de forma inespecífica. Um desses exames são o hematócrito, que daí a gente vai conseguir observar se esse hematócrito ele estiver crescendo, que ali pode estar acontecendo o quê? Um aumento da permeabilidade vascular, e esse pode ser um sinal de que essa pessoa ela pode estar com dengue e pode estar evoluindo aí para um caso mais grave da dengue. Contagens de plaqueta também é um outro tipo de exame inespecífico, e dosagem de albumina. São os 3 exames inespecíficos que a gente utiliza também para o diagnóstico da dengue. Eu trouxe aqui uma questão para a gente ver como que isso é cobrado em prova. Nessa questão de número 10 é uma questão do ano de 2019, é uma questão de residência. E ele fala o seguinte: JPM, que são as iniciais desse paciente, 67 anos, morador de rua, foi levado até o pronto-socorro de Guamá, devido a apresentar sonolência e tremores. Ao exame físico, evidenciou a temperatura de 35 graus Celsius, a pressão 10/7,
a frequência 25, saturação de oxigênio estava em 95, a frequência cardíaca em 95 batimentos por minuto, a perfusão periférica estava menor que 2 segundos, a ausência de sinais hemorrágicos, ou seja, aqui ele não estava apresentando nenhum extravasamento de sangue, ainda evidente, né? Hepatomegalia, lembrando que quando a gente fala de hepatomegalia, ele é sim uma característica, é um sinal de que essa pessoa ela pode estar com dengue. E ele fala aqui, hepatomegalia maior que 10 centímetros do rebordo costal, aqui a pessoa ela já pode ficar de olho aberto, porque esse achado clínico aqui é um sinal de dengue. Porém, vamos continuar aqui e ver o que ele fala. Verificada com hepatimetria posterior USG. E os achados laboratoriais revelaram trombocitopenia, linfopenia, hematócritos em ascendência. Se está tendo hematócritos em ascendência, está tendo o que? Aumento da permeabilidade vascular. E foi positivo para o exame para o antígeno NS1. Se o enunciado ele já te afirma que esses achados laboratoriais confirmou a positividade para esse antígeno NS1, nem tenha dúvida. Se foi confirmado para esse antígeno, então é que a resposta aqui, com base nesse quadro, é correto afirmar que a doença diagnosticada foi o quê? Foi a dengue. Nem tenha medo, já vai com bastante confiança que se der antígeno positivo para NS1, caso de dengue. Então aqui, gabarito nossa questão de número 10, letra D. Definição de casos. A gente pode classificar a dengue, pessoal, como um caso suspeito de dengue clássico. Esse caso suspeito de dengue clássico, o paciente ele apresenta uma doença febril aguda com duração máxima de até 7 dias, acompanhada de pelo menos 2 dos seguintes sintomas. Então, para a gente classificar esse paciente como um caso suspeito, ele tem que apresentar no mínimo, além da febre, né, ele tem que apresentar 2 desses sintomas: cefaleia, dor retroorbital, mialgia, artralgia, prostração ou exantema. Apresentando 2 desses sintomas mais a febre, pessoal, a gente classifica como um caso suspeito de dengue, principalmente se esse paciente ele estiver ali próximo, se ele for diagnosticado naqueles períodos que a gente sabe que são períodos ali epidêmicos da dengue, principalmente ali durante o verão, que é o momento em que a gente tem bastante chuva e calor, e isso vai ser propício para o desenvolvimento desses mosquitos. E além desses sintomas, ele deve ter estado nos últimos 15 dias em uma área onde esteja ocorrendo a transmissão da dengue ou tenha a presença do mosquito Aedes aegypti, beleza? Caso suspeito de febre hemorrágica da dengue. É todo caso suspeito de dengue clássica que apresente também manifestações hemorrágicas, variando desde a prova do Lasso positiva até fenômenos mais graves, como hematêmese, que nada mais é do que vômitos persistentes, melema, entre outros, melena e entre outros. Caso confirmado de dengue clássica. É todo caso confirmado de forma laboratorial. Então a gente classifica como caso de dengue clássico confirmado aquele caso que foi ali laboratorialmente confirmado. Caso confirmado de febre hemorrágica da dengue. É todo caso que apresente todos, até grifar aqui a palavra, todos os critérios abaixo. A pessoa ela precisa apresentar febre ou mesmo a história de febre de que tenha durado pelo menos 7 dias. Tem que apresentar trombocitopenia menor ou igual a 100 milímetros cúbicos. Manifestações hemorrágicas evidenciadas. Essas manifestações elas podem ser seguidas de sinais como por exemplo prova do Lasso positiva, petequia, equimoses, púrpuras, sangramentos de mucosa ou mesmo do trato gastrointestinal ou outros. Extravasamento do plasma, e esse extravasamento a gente vai saber que ele é devido ao aumento da permeabilidade vascular, e daí a gente identifica isso através do hematócrito, apresentando um aumento de até 20% do valor basal.
presença de derrame pleural ou pericárdico, como eu falei para vocês, e esse derrame pleural pericárdico vai ser decorrente aí desse aumento dessa permeabilidade vascular, ascite e hipoproteinemia, e confirmação laboratorial específica, como sorologia ou isolamento. Caso descartado de dengue, vai ser todo caso suspeito com um diagnóstico laboratorial negativo ou todo caso suspeito de dengue com um diagnóstico laboratorial de outra entidade clínica, ou ainda aqueles que são suspeitos sem exame laboratorial, cujas investigações clínicas e epidemiológicas são compatíveis com outras patologias. A gente tem também, pessoal, que a dengue ela é uma doença de notificação compulsória, e essa notificação compulsória ela é para todos os casos, tanto suspeito ou confirmados de dengue, ok? E ela deve ser informada junto aos serviços de vigilância epidemiológica o mais rápido possível, sendo que elas são feitas geralmente de forma semanal, e essa notificação de forma semanal, elas são daqueles casos que são suspeitos ou mesmo aqueles confirmados, e a gente tem de forma imediata a notificação dos casos graves ou mesmo aqueles óbitos de dengue, e aí a notificação ela tem que ser de forma imediata, até 24 horas após ali a descoberta daqueles casos graves ou óbitos de dengue. E assim chegamos à nossa última questão da aula de hoje, e essa questão de número 11 fala o seguinte: a dengue ela é uma doença de notificação compulsória conforme a portaria 204 de 17 de fevereiro de 2016. A classificação dos casos é retrospectiva e para sua realização devem ser reunidas todas as informações clínicas, laboratoriais e epidemiológicas do paciente. Assinale corretamente o caso suspeito de dengue. Olha só aqui, pessoal. É super importante a gente ficar atento em todas aquelas características que eu falei para vocês de caso suspeito de dengue, caso confirmado de dengue, um caso suspeito de febre hemorrágica da dengue. Todos esses daí, eles têm características, e as bancas elas tendem a fazer esse tipo de questão aí, porque é para pegar exatamente onde as pessoas menos dão atenção. Então, vamos ver aqui o que ele fala aqui na letra A. Um caso suspeito de dengue. Pessoa que vivia em área de casos de dengue ou que tenha viajado nos últimos 14 dias para a área com transmissão de dengue ou presença do mosquito Aedes aegypti. Deve apresentar febre entre 2 e 7 dias e 2 ou mais das seguintes manifestações: náuseas, vômitos, exantemas, mialgia, artralgia, cefaleia, dor retroorbital, petequias, prova do laço positivo ou leucopenia. E aqui a gente tem um gabarito da nossa questão de número 11, de fato é a letra A. Vamos ver aqui o que diz as outras questões para a gente ver o que está errado aqui nessas questões. A letra B ela fala o seguinte: pessoa que vivia em área de casos de dengue ou que tenha viajado nos últimos 7 dias. E não é nos últimos 7 dias, pessoal. É entre 14 a 15 dias, tá? Vou colocar até aqui, ó. Por quê? Porque é o período ali de incubação da doença. Então, aqui a gente vai ter a letra B como errada. Letra C. Pessoa que vivia em área de casos de dengue ou com transmissão de dengue, ou ainda com a presença do Aedes aegypti, deve apresentar febre entre 2 e 5 dias e 2 ou mais das seguintes manifestações: náuseas, vômitos, exantemas, mialgia, artralgia, cefaleia, dor retroorbital, petequias, prova do laço positiva e leucopenia. Aqui o que está errado é justamente que ele não falou a quantidade de dias que ela tinha que estar aqui, que ela deveria ter apresentado. Então é por isso que essa alternativa a letra C também está errada. Paciente com febre de início súbito maior que 38,5 graus Celsius e artralgia ou com artrite intensa. A gente tem artralgia, mas a gente não tem artrite. Então, a letra D está errada exatamente por conta disso. A letra E fala o seguinte: doença febril aguda.
autolimitada, com duração de 3 até 7 dias, geralmente sem complicações graves. E não, né, pessoal? A gente viu que a dengue ela pode inclusive levar esse paciente ao óbito. E com isso nós chegamos aqui ao final da nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se você gostou da aula, eu já vou te pedir que você se inscreva no canal. Não esquece de curtir a aula e também de ativar o sininho, porque assim você sempre receberá notificações quando eu publicar vídeos novos. E tem uma novidade também. Se você ainda não nos segue lá no nosso Instagram, aproveita, eu vou estar deixando aqui na descrição do vídeo o arroba do nosso Instagram, que é @codeavida, que seria código da vida, né? Então eu vou estar deixando aqui na descrição do vídeo para vocês também estarem nos seguindo lá no nosso Instagram, beleza? Até a próxima!